Comigo a sua Bíblia, lá no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, abra comigo a sua Bíblia, no capítulo de número 6. Isaías, no capítulo de número 6. Isaías é o profeta de Jesus no Antigo Testamento. Ele prega o Evangelho 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, de uma maneira tão clara como os evangelistas do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Abra sua Bíblia então lá em Isaías capítulo 6. Mas antes disso nós vamos cantar aquela canção que eu ensinei ontem. Vou cantar só mais essa vez para os irmãos aprenderem. E depois nosso amado pastor Jefferson tocar com a igreja depois, pedindo ao Espírito Santo de Deus para nos santificar, para nos abençoar, para preparar o nosso coração para ouvir a palavra. Espírito Santo, ven y lléname, escucha mi canto y renuévame. Solo tú puedes cambiarme, con tu dulce amor limpiarme. Espíritu Santo, santifícame. Espírito Santo, vem e enche-me. Escuta o meu canto e renova-me. Só tu podes mudar-me, com teu doce amor limpar-me. Espírito Santo, santifica-me. Espírito Santo, santifica-me. Espírito Santo, santifica-me. Vamos ficar de pé, vamos cantar comigo, irmãos, esse cântico. Eu aprendi esse cântico quando era missionário lá no Chile. Ele é bem simplesinho e pede ao Espírito de Deus que encha a nossa vida. Espírito Santo, vem e enche-me. Vamos repetir comigo? Espírito Santo, vem e enche-me. Vamos lá? Espírito Santo, vem e enche-me. Escuta o meu canto e renova-me. Vamos lá? Escuta o meu canto e renova-me. Só tu podes mudar-me. Vamos lá? Só tu podes, com teu doce amor, limpar-me. Com teu doce amor limpar-me. Espírito Santo, santifica-me. Então você vai cantar comigo, vamos lá? Espírito Santo, vem e enche-me. Escuta o meu canto e renova-me. E renova-me. Só tu podes mudar-me. Só tu podes mudar-me, com teu doce amor limpar-me. Espírito Santo, santifica-me. Santifica-me. Mais uma vez. Espírito Santo, vem e enche-me. Escuta o meu canto e renova-me. Só tu podes mudar-me, com teu doce amor limpar-me. Espírito Santo, santifica-me. Espírito Santo, santifica-me. Espírito Santo, santifica-me.
Amém. Ainda em pé, nós vamos ler a palavra Isaías capítulo 6. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Bênção demais. Maravilha. Isaías capítulo de número 6. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler o versículo de 1 a 7, a igreja vai ler comigo o 8. Assim diz a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Todos comigo. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, toda a glória seja dada ao teu santo nome. Não há outro Deus além de ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Tu és o único e verdadeiro Deus. Tu criaste todas as coisas para a tua glória. Criaste o homem para te adorar e para te glorificar. Mas por causa do pecado, ó Deus, ó Pai, a humanidade agora está debaixo da tua ira. Mas tu amaste o teu povo e mandaste Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. E ele pagou a nossa dívida. E por causa disso nós temos paz agora. Fomos reconciliados contigo, adotados como teus filhos amados, ó Deus. Mas não somente a nós que estamos aqui, o Senhor quer salvar. O Senhor quer salvar o teu povo de todos os rincões da terra. E nos chama para nos envolvermos, para participarmos da tua obra. Pai, que haja em nós coração disposto. Como disse pastor Eloy aqui, que haja em nós, Deus, ó Pai, uma conversão no bolso, na alma, no coração e na vida. E que nós estejamos dispostos, Senhor, a entregar a nossa própria vida, se necessário for. Ó Deus, para que o nome de Jesus seja proclamado em toda a terra. Para que pessoas ouçam e recebam de graça a salvação que há somente no Senhor Jesus. Agora, Pai, fala conosco, aquece a nossa alma, que o teu povo ouça a voz do Senhor, que o teu povo perceba o Senhor caminhando no meio do candeeiro que é a igreja, e que a presença do Senhor aqui nos comova, nos anime, nos constranja, nos fortaleça e nos envolva na missão de pregar o teu evangelho. Fala conosco, ó Deus, nós te imploramos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Tradicionalmente, queridos irmãos e irmãs, essa passagem que eu li para vocês quando nós estudamos no seminário presbiteriano é tida como o modelo da liturgia presbiteriana e reformada, porque ela começa com a adoração à grandeza de Deus, depois continua com a confissão dos nossos pecados, segue com a edificação na salvação e termina com a consagração. Nós aprendemos isso no seminário. Mas essa passagem, para mim, não é somente um modelo da liturgia reformada presbiteriana. Ela é para nós um exemplo de como nós devemos anunciar o Evangelho de Cristo. Esse é o texto no qual Deus chama o profeta Isaías.
O profeta Isaías é o grande evangelista do Antigo Testamento. É o maior pregador do Antigo Testamento. Isaías, quando prega, ele pinta quadros diante dos nossos olhos e parece que nós estamos literalmente enxergando a mensagem diante de nós. Mas além de ser um exímio orador, Isaías, que provavelmente era professor da Universidade de Jerusalém, da nobreza, da família real, Isaías, amados amigos e irmãos, é o grande pregador do Antigo Testamento, porque ele prega Jesus no Antigo Testamento. Se você ler Isaías 52, 13 a 53, 12, a maneira como Isaías descreve a crucificação do Senhor Jesus é mais nítida, muitas vezes, do que a definição de alguns evangelistas do Novo Testamento. Isaías é tremendamente usado por Deus. Ele profetiza nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, 60 anos de ministério. E no final da sua vida, no reinado do inconsequente adolescente rei Manassés, é perseguido e se esconde numa árvore. E não está na Bíblia essa história, mas na Bíblia está que foram cerrados pelo meio. Manassés ficou sabendo que o profeta octogenário estava dentro de uma árvore, escondido, e mandou cerrar a árvore pelo meio. Isaías morre como mártir do Evangelho no Antigo Testamento, cerrado pelo meio. É esse homem que Deus quer usar para falar conosco nessa manhã. E nesse texto, nessa conferência missionária, em que o Senhor nos chama, cada um de nós, a ser um missionário e um evangelista, o Senhor vai nos ensinar como pregar o Evangelho. Como pregar o Evangelho. Talvez você me diga, pastor, eu não sei como é que eu prego o Evangelho. Hoje o Senhor vai te ensinar nesse texto como pregar o Evangelho. E em primeiro lugar o texto nos diz, apresente a grandeza de Deus. Como pregar o Evangelho? Apresente a grandeza de Deus. Isaías nos diz, no ano da morte do rei Uzias, o rei Uzias, amados irmãos, é considerado um dos maiores reis da história de Judá. Ele reina 52 anos em Jerusalém. O reinado de Uzias foi tremendamente próspero. Uzias mandou construir cidades. Uzias mandou construir um aqueduto que trazia água para dentro de Jerusalém. Uzias expandiu a pregação da palavra, foi um rei impactante. E depois de 52 anos de reinado, na época em que a Síria se torna uma potência internacional, o povo de Israel entra literalmente em desespero quando Uzias morre. Mas Isaías nos diz que no ano da morte do rei Uzias, ele estava no templo orando, e ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, com essa mensagem, Isaías diz, reis humanos morrem, mas o grande Deus e Rei divino está no trono para sempre e reina eternamente. Amém. Como pregar o Evangelho? Apresente a grandeza de Deus. Isaías vê Deus sentado no trono. Diga para as pessoas que Deus é soberano, está no trono e governa sobre todas as coisas. Apresente a grandeza de Deus, diga que Deus é altíssimo, porque Isaías diz que ele está sentado num alto e sublime trono. Deus é altíssimo, infinitamente diferente de todos nós. Mas diga para as pessoas que esse Deus é o Deus onipresente. O texto diz que ele está sentado naquele trono alto, mas as abas de suas vestes desciam e enchiam o templo. Sua presença enche todos os lugares. E aí a Bíblia nos conta que lá no céu, diante do trono de Deus, na visão de Isaías, anjos estavam acima do Senhor ao redor do trono. Eles se chamam serafins. Serafins significam aqueles que ardem em chamas. Eles então ardiam em chamas, estavam por cima, ao redor do trono. E a Bíblia diz que Deus é tão glorioso que eles com 6 asas, 2 usavam para tampar os rostos, 2 para tampar os pés reverentemente, e com as outras 2 eles voavam. Eles não ousavam olhar para a glória de Deus, mesmo sendo seres santos criados pelo próprio Deus. E eles cantavam em vozes uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É impressionante, amado irmão, que no hebraico não há superlativo. Então, todas as vezes na Bíblia em que o judeu quer enfatizar alguma coisa, preste atenção. Às vezes a Bíblia repete muito porque o judeu usa como estratégia a repetição.
É por isso que quando Jesus vai pregar para nós, ele fala assim: em verdade vos digo. A palavra em verdade no grego é amém. Então Jesus não fala amém no final, ele fala amém no início. Amém, amém te digo. Mas quando o judeu quer enfatizar uma coisa muito, ele enfatiza 3 vezes. E aí os anjos dizem: santo, santo, santo. Santo significa separado. Significa que Deus é totalmente diferente da sua criação. Significa que Ele é puríssimo, que nele não há sombra nem variação de mudança. Ele é perfeito, nele não há pecado. O único atributo de Deus que na Bíblia se repete 3 vezes é esse: santo, santo, santo. Se você quer pregar o Evangelho, apresente a grandeza do seu Deus. Diga para todo mundo que Ele é soberano, que Ele é altíssimo, que Ele é santo, santo, santo. Ele é santíssimo. Mas diz o texto: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os exércitos está dizendo dos exércitos angelicais e dos exércitos das estrelas dos céus. Ou seja, Ele é o Deus que governa sobre tudo. E aí o texto diz: toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o Deus glorioso. A criação revela a glória de Deus. Ao cantarem os anjos, usando vozes, o texto diz que as bases do limiar do templo tremeram à voz do anjo que clamava. A casa se encheu de fumaça da glória de Deus. Com Isaías nós aprendemos a pregar o Evangelho. Quando você for pregar o Evangelho, comece falando quem é Deus. Diga para as pessoas: você sabe que existe um grande Deus? Que Ele é o Deus soberano e governa todas as coisas? Que Ele é altíssimo e está acima de tudo? Que Ele criou o mundo para a sua glória e enche o mundo inteiro com a sua presença? Que Ele é santo, 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 nele não há pecado algum, nem sombra, nem variação de mudança. Que Ele é o Senhor dos exércitos e toda a sua criação revela a sua glória. Diga às pessoas quem é Deus. Fale de sua grandeza, de sua majestade, de sua santidade, de sua glória, do seu grande poder. Quando você, presbiteriano, estuda o breve catecismo do Westminster, a pergunta 3 tem a seguinte pergunta: quem é Deus? E a resposta lá, a gente aprende isso de menino na igreja presbiteriana. Deus é espírito eterno, infinito, imutável em seu ser, sabedoria, poder, justiça, santidade, verdade e bondade. Nós conhecemos o grande Deus. E quando vamos pregar o Evangelho, temos que falar quem é Deus. Irmãos, eu fui missionário no Chile 7 anos. Eu tinha um presbítero que tinha sido subsecretário de Fazenda do Chile. É como se ele fosse o primeiro abaixo do ministro da Fazenda. Era um executivo internacional. E ele tinha um amigo, colega da universidade dele, Universidade do Chile, que também era um engenheiro muito próspero. E aquele homem montou um restaurante em Vinha del Mar. E o restaurante dele era impressionante. Ele ficava em cima de um recife, de uma pedra. Era lindo demais. E você chegava por meio de uma vielinha, chegava, e aí você estava no restaurante, a água do mar batia embaixo, assim, uma coisa espetacular. Era um dos restaurantes mais elegantes de Vinha del Mar. Quem é mais antigo, como eu, né, tem mais de 40, lembra do tenista Marcelo Rios. El Chino Rios comia lá sempre naquele restaurante. E aí, então, meu presbítero, né, querendo cuidar do seu pastor, agradar seu pastor, eu vou te levar num restaurante fenomenal, meu amigo é o dono, mas tem uma coisa, pastor, ele é ateu. E eu não sei como é que o senhor vai fazer para pregar o Evangelho. Eu falei: pode deixar, varão, Deus vai abrir a porta. E chegando lá, o dono do restaurante sentou na mesa conosco. E ele intrigado, né, nunca tinha ouvido falar de pastor, alguém que dedica a vida inteira para a igreja.
Né, como é que é isso? E ficou me fazendo um monte de perguntas, onde é que eu tinha estudado, o que eu tinha feito e tal. E nós batemos um papo e conversamos, e eu comecei a conversar com ele. E aí ele falou que era ateu, e eu falei, não, esse é ateu, graças a Deus, né? E aí nós começamos a conversar, e batemos papo, foi muito legal a nossa conversa. E de repente eu falei assim, meu Deus, como é que eu posso evangelizar esse homem? E qual é o ponto de contato entre nós? E o ponto de contato entre nós, irmão, era o grande Deus. Sabe por quê? Porque eu acredito em Deus e ele não acredita em Deus. Eu falei, Senhor, me dá sabedoria para pregar para esse homem. E de repente, no meio da nossa conversa, eu disse para ele, vem cá, você acredita que Deus não existe. Mas lá no fundo eu sei que você sabe que ele existe, você teve algum trauma que você não quer me contar e você está negando a existência de Deus. E ele, é verdade, pastor, eu me frustrei com gente religiosa, né? Com os olhos cheios de lágrimas, não entrou em detalhes. Mas eu virei e perguntei para ele o seguinte, vamos fazer uma suposição aqui. Se Deus não existir, como é que foi a sua vida? Ele falou, pastor, foi maravilhosa. Eu fiz o que eu quis, eu andei na minha vida do jeito que eu queria, eu andei na gandaia, ganhei dinheiro, sou feliz desse mundo, eu curti a vida. Eu falei, pois bem, se Deus não existir, eu também vivi conforme a minha fé. Eu estava com a minha esposa é uma santa mulher de Deus, né? Eu falei, casei com a mulher que eu amo, né? Fiz o que eu queria, vivi para ajudar o próximo, eu sou muito feliz também. Louvado seja Deus. Mas vamos pensar se Deus existir. Como é que foi a minha vida? E eu comecei a dizer para ele, eu fui salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, fui perdoado dos meus pecados, eu tenho um lugar garantido no céu por causa do que Cristo fez na cruz, e a minha vida tem sido usada para servir a Deus, eu tenho edificado uma família e sou uma pessoa extremamente feliz. E você, se Deus existir, o que vai acontecer com você? Ele diz, pastor, se Deus existir, eu estou perdido, se Deus existir, eu estou no céu. E aí foi a porta aberta, irmão. Eu falei, querido, Deus existe. E você está perdido hoje. Mas a sua situação pode mudar. Se você se arrepender da vida que tem levado. E crer não só na existência de Deus, mas que Ele te amou e deu o Filho dEle numa cruz para pagar os teus pecados e te dar a vida eterna. Se você recebê-lo em seu coração, você vai ter paz, alegria e vai ser salvo. Intimei ele na mesa do restaurante, com todo mundo ao redor. Falei, você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador agora? Ele, dá licença, reverendo, que eu tenho que atender outro cliente. Ele saiu correndo, irmãos. Né? Eu fiquei triste, porque eu queria que ele recebesse a Jesus. Mas, irmãos, nós temos que falar da grandeza do nosso Deus. Muitas vezes há cristãos que têm medo de falar com ateus. Não tenha medo, irmão. Sabe por quê? Porque você não tem o poder de converter ninguém. Ah, pastor, e se eu falar, se ele me insultar, se ele rejeitar, problema dele. Meu professor, que está na glória, dizia o seguinte, reverendo Canelhas, nós não somos do departamento de admissão, nós somos do departamento de divulgação. Quem admite é o Espírito Santo, ele sabe que ele vai admitir. Então, a sua missão é divulgar, é falar. Quem vai converter não é você. Quem vai converter é o Espírito Santo. Então, abre a boca, fala da grandeza do seu Deus. Como pregar o Evangelho? Em primeiro lugar, fale da grandeza de Deus. Segundo lugar, como pregar o Evangelho? Fale da maldade do pecado. Em primeiro lugar, fale da grandeza de Deus. Em segundo lugar, fale da maldade do pecado. Isaías viu a glória de Deus. Olha o que acontece com ele aqui. Vamos ler, irmãos, juntos a palavra de Deus. Eu vou ler o versículo de número 4, vocês o 5. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Vocês, o 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido. Isaías, quando vê a glória de Deus, tem o senso da sua pecaminosidade aflorado.
Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios. Um dia eu preguei sobre esse texto, o cara virou para mim e falou assim: a reverendo Isaías devia xingar muito palavrão, né? Porque para ele falar assim que ele era homem de lábios impuros, eu falei: não, irmão. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Lábios impuros significa coração lá no íntimo impuro. Eu sou homem de coração impuro. Habito no meio de um povo pecador, de coração impuro, pecador desde o âmago. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu estou perdido. Quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, nós temos que falar da maldade do pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado ofende a santidade de Deus. Deus criou o homem para glorificá-lo. E quando o homem não vive para a glória de Deus, então ele, por ser pecador, vive em pecado e ofende a santidade de Deus. E por isso é merecedor da ira de Deus. Nós temos que dizer aos homens quão mau é o pecado. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, diz que nós que somos pecadores, nascemos mortos. Ele diz lá: ele vos deu vida quando vocês estavam mortos. O pecado nos mata, nos separa espiritualmente de Deus. Mas ele diz que o pecado faz de nós criminosos. Vocês estavam mortos em vossos delitos. Quem comete delito é criminoso. Vocês estavam em pecado. Pecado significa transgressão da lei de Deus. Nós transgredimos a lei de Deus o tempo todo, mas Paulo diz mais que nós éramos filhos da ira, nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas ele diz que nós andávamos segundo o curso, a filosofia, o mundanismo, o espírito deste mundo, e ele diz que quem não tem Jesus está debaixo da influência do príncipe da potestade do ar. Quem não se converteu, ainda que não saiba, está debaixo da influência do diabo. E a Bíblia diz que por causa disso nós éramos filhos da ira. E por isso todo aquele que não tem Jesus, irmão, caminha a passos largos para o inferno. Quando você prega o Evangelho, você tem que dizer às pessoas que elas estão correndo perigo. Se elas tombarem hoje, elas vão ser lançadas no inferno da ira de Deus. E receberão o peso da mão de Deus contra o pecado eternamente. Você tem que falar da maldade, do pecado e do perigo que as pessoas correm por estar em pecado. Alguns anos atrás, irmãos, eu li um livro maravilhoso, eu recomendo a você que leia. O nome do livro é O Chamado, de Os Guinness, um dos maiores apologistas cristãos do século XX, discípulo de Francis Schaeffer. E Guinness conta naquele livro algo precioso sobre o sepultamento do último imperador do Império Austro-Húngaro, Francisco José, Franz Joseph, que foi sepultado no ano de 1916 em Viena, na Áustria, uma das mais belas cidades do mundo até o dia de hoje. Os imperadores do Império Austro-Húngaro, quando morriam, eram sepultados na catedral, a igreja dos frades capuchinos em Viena, na Áustria. E quando o imperador morria, havia um cortejo fúnebre, que acontecia o seguinte: havia mais de 7 dias de velório, a multidão andava na cidade, e vinha o cortejo, e então os batedores entravam com o caixão do imperador, chegavam à porta da catedral, e a catedral estava com a porta fechada. Então, um mestre de cerimônia batia na porta da catedral, e lá de dentro a voz de um religioso, representando talvez um anjo no céu, dizia: quem bate a porta? O mestre de cerimônia dizia: Franz Joseph, magnânimo imperador do Império Austro-Húngaro. E a voz lá de dentro dizia: não te conheço. Depois de alguns instantes, a multidão perplexa: não terá lugar para o imperador na casa de Deus.
Quem está a bater? Franz Josef, rei da Áustria, rei da Hungria, rei da Croácia, rei da Lodoméria, arquiduque de Cracóvia. E a voz diz lá de dentro: nunca te conheci. A multidão perplexa. Não terá o imperador recebido a graça de Deus? Depois de algum tempo, quem está a bater? Franz Josef, um pobre pecador que precisa da graça do Senhor Jesus. As portas da catedral se abrem e a voz diz lá de dentro: seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Só pode entrar no céu de Deus aquele que reconheceu a maldade do seu pecado e por isso teve acesso à salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Se você se acha bom, você está indo para o inferno. Se você acha que merece a salvação, você merece a ira de Deus. Mas quando você entra em desespero consigo mesmo e reconhece a maldade do seu pecado, então isso é um prelúdio para que você receba a maior de todas as bênçãos. Se você quer pregar o Evangelho, apresente a maldade do pecado. O pecado é um crime. Além de sermos pecadores, se nós cometêssemos somente 2 pecados todos os dias, ao chegarmos aos 50 anos, nós teríamos cometido 36.500 pecados. 36.500 crimes contra um Deus santo merecem a eterna ira de Deus. Mas nós já recebemos o pecado como herança do nosso primeiro representante, Adão. O homem entregue a si mesmo merece a ira de Deus. Se você quer pregar o Evangelho, diga para as pessoas o quão terrível é o pecado. Está diante dos nossos olhos no mundo. Elas não têm esperança em si mesmas. Não existe nada que elas possam fazer para receber a salvação. Pastor, então, como pregar o Evangelho? Em primeiro lugar, apresente a grandeza de Deus. Em segundo lugar, apresente a maldade do pecado. Mas em terceiro lugar, apresente a salvação em Jesus. Como pregar o Evangelho? Apresente a salvação em Jesus. Vamos ler, irmãos, o texto da palavra de Deus, no versículo de número 6 e 7. Vamos ler, versículos 6 e 7. Eu vou ler o 6, a igreja vai ler comigo o 7. 1, 2, 3. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Vocês o 7, vamos lá? Um daqueles serafins que estão lá no céu voa de lá e chega lá no templo onde Isaías está, no altar do sacrifício. E ele pega uma tenaz, uma tesoura grande, e aí foi feito um sacrifício ali. E o sacrifício simboliza o sacrifício de Cristo. E o sangue foi derramado. E caiu do altar e caiu sobre uma daquelas brasas. Então o anjo voou com aquela tesoura grande, aquela tenaz, pegou aquela brasa em chamas e chegou no lábio de Isaías, a brasa queimando. Isaías não reclamou que queimou. Você prestou atenção? Tirou a brasa do altar com a tenaz e disse que eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Qual é a brasa que toca a nossa boca, irmão? A brasa do altar onde foi derramado o sangue é Jesus, irmão.
Ele desceu da glória e deu a sua vida na cruz do Calvário como sacrifício em nosso lugar. No altar da cruz, ele foi consagrado. E quando a brasa toca os lábios, você se lembra que os lábios simbolizam o coração. Significa que o coração de Isaías foi tocado lá no íntimo, lá no âmago, lá na sede da sua personalidade. Ele foi mudado. O evangelho entrou dentro dele. Ele nasceu de novo. Ele se tornou uma nova criatura. Todos os seus pecados foram tirados. A sua iniquidade foi tirada. É por isso então que você, quando prega o evangelho, tem que falar de Jesus, tem que dizer para os seus amigos pecadores que nenhum de nós podia pagar o nosso pecado, porque nós pecamos contra um Deus eterno e infinito, e somente alguém do tamanho de Deus poderia pagar o pecado. Mas tinha que ser homem, porque foi o homem quem pecou. E como o nosso primeiro representante falhou, Adão, Deus manda o segundo representante sem pecado, que é Jesus. E ele vive uma vida de fidelidade, e é Deus, sendo homem sem deixar de ser Deus, dá a sua vida na cruz e recebe a ira de Deus contra o pecado. O mar da ira de Deus batia contra ele. O que eu merecia sofrer no inferno, Jesus sofreu na cruz. Quando grita: Deus meu, por que me desamparaste? É a primeira vez que você vê Deus contra Deus por amor dos filhos seus. A ira de Deus cai sobre ele. E quando ele grita: está consumado, ele paga a dívida. O véu do santuário se rasga. E agora a presença de Deus é para a gente de toda raça, de toda língua, de cada nação. E quem se arrepender em qualquer lugar da terra e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, receberá de graça a salvação mediante a fé no Senhor Jesus. Diga ao mundo inteiro que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga para os seus amigos: se você crer em Cristo Jesus, isso é uma evidência de que nunca ninguém amou você como Jesus te ama, porque Ele desceu da glória e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados, para que você seja perdoado, tenha vida eterna, tenha paz com Deus, seja adotado como filho de Deus, e das mãos do Senhor nunca ninguém jamais arrebatará você. Que bênção maravilhosa. Fale de Jesus, irmão. Fale de sua vida. Fale de seus ensinos. Fale de sua morte. Fale de sua ressurreição. Fale de sua exaltação. Fale de sua segunda vinda. Fale de sua grande salvação. Diga a todos que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Diga aos seus amigos o que ele falou lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga aos seus amigos que a única maneira com a qual eles podem se relacionar com Deus e ser perdoados é pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crendo que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, eles receberão o perdão de pecados, a vida eterna, e serão reconciliados com Deus Pai. De inimigos de Deus, agora eles se tornam amigos de Deus. No tribunal de Deus, quando eles creem em Cristo Jesus, Deus decreta a sentença, bate o martelo e diz: eu te declaro justo, você está perdoado pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Então eles são justificados pela fé, são reconciliados, e agora que creem, a Bíblia diz que eles são adotados, de papel passado, adotados como filhos de Deus. E ninguém os arrebata da mão do Senhor. Deus te deu essa maravilhosa bênção, irmão, de proclamar as insondáveis riquezas de Cristo. Pedro diz que, no capítulo 1, que os anjos anelavam perscrutar essa bênção. Os anjos queriam ter o privilégio de poder pregar esse evangelho maravilhoso, conhecer como é que é isso, e o Senhor disse para ele: não, essa bênção é para os meus filhos que vão por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. É privilégio seu de anunciar seu grande Deus e o seu Senhor e Salvador. Por que você não tem falado? Uma das maiores bênçãos que nós temos é anunciar o nosso grande Salvador, que nos amou
e deu sua vida na cruz para nos salvar. Mova-se, meu irmão. Se você entendeu o tamanho da salvação que recebeu, se você entendeu que nunca ninguém te amou como Jesus te ama, que Ele é o seu rei, o seu tesouro, o maior amor da sua vida, você não pode deixar de falar daquilo que viu e ouviu. É missão sua. Não venha me dizer que o pastor Eloy, o pastor Jefferson, o pastor Pedro, não, o pastor é pago para isso. Conversa fiada. O pastor é sustentado para alimentar você, treinar você e preparar você. A missão de pregar o evangelho é sua. É de cada cristão. Cada um de nós tem que dizer o quanto Cristo nos amou, o que Ele fez por nós, e que grande salvação nós recebemos por causa do seu amor e da sua morte e do seu grande sacrifício na cruz do Calvário. Ah, meu irmão, abra sua boca, diga: Senhor, usa a minha vida, eu quero falar do meu grande Salvador. E Deus vai abrir oportunidades para você pregar o evangelho e ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. No ano 2004, irmãos, lá em Santiago, eu fiz um casamento numa fazenda próxima de Santiago, de um engenheiro italiano. Fazenda linda, pastos verdes, viticultor, ele tinha uma plantação de vinho, uma fazenda rústica, carros de boi, algo assim cinematográfico. A filha dele tinha se tornado membro da nossa igreja e foi se casar. Cerimônia maravilhosa, fim de tarde. Quando chega no verão, em Santiago anoitece por volta das 20 horas. Então você tem sol até 19h30, 20 horas. Então uma cena cinematográfica. E eu tive a honra de pregar no casamento e falar que aquele casamento era um ensaio para o grande casamento cósmico de Cristo Jesus com a sua igreja. E anunciei o evangelho de Cristo ali. Depois de algum tempo, no momento da cerimônia, antes do jantar, havia ali um professor de filosofia da Universidade do Chile. E ele veio conversar comigo. Ele disse: pastor, gostei da sua prédica, de sua prédica. Ele disse: senhor, não é nem daqui, e pregou um espanhol com tanta clareza, bonita mensagem. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. Tem uma coisa que o senhor falou que eu não concordo. Eu não entendo porque vocês cristãos são tão sanguinários. Por que vocês têm que matar Jesus? Jesus para mim foi um filantropo. Jesus para mim foi uma boa pessoa. Jesus para mim foi um reformador social. Jesus para mim é meramente um exemplo a ser seguido. Não precisa matar Jesus. Vocês são sanguinários demais. E naquela época eu li um livro maravilhoso que eu recomendo você que leia, chamado Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, um dos maiores apologetas cristãos do século XX. E C.S. Lewis, no seu livro, disse o seguinte: que é impossível que você creia em Jesus como uma boa pessoa. É impossível que você creia em Jesus como um mero reformador social. É impossível que você creia em Jesus como um mero filantropo. Porque se um homem disse que ele é Deus e ele não é Deus, ele é um charlatão. Ele é um salafrário. Talvez ele seja o próprio demônio. Ou você crê que Jesus é Deus, ou você crê que Jesus é um demônio. Ou você crê que Jesus é Deus, ou você crê que Jesus era um salafrário. É impossível você crer que Jesus era uma boa pessoa, um filantropo e um reformador social. Porque se um homem diz que é Deus e não é Deus, ele é um farsante, ele é um mentiroso. Irmãos, C.S. Lewis, professor das universidades de Oxford e de Cambridge, né? Quando o filósofo falou aquilo aqui para mim, veio na boca na hora. Eu falei: é interessante. O problema seu é que você está fazendo uma projeção de você mesmo em Jesus. E repetir para ele o argumento: é impossível que você creia em Jesus como uma boa pessoa, como um reformador social, como um filantropo. Porque se um homem diz que é Deus e não é Deus, ele é um farsante, ele é um mentiroso, ele é um salafrário. Ele abriu o olho assim. Eu falei: professor, mas Jesus não é nada disso.
Jesus, como ele mesmo disse, ele é o Filho de Deus. E ele diz que quem crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Professor, Jesus veio para morrer na cruz e pagar o pecado de todo aquele que nele crê. Professor, o senhor gostaria de se arrepender agora e receber a Jesus como seu único Senhor e Salvador? Ele bateu no meu ombro: reverendo, minha mulher está me chamando para jantar, me dá licença daqui. Eu falei: que pena, eu queria que ele se convertesse. Ah, meu querido amigo e irmão, nós temos que falar do nosso Salvador. Não tenha vergonha de Jesus. Pastor, mas se ele vier com argumentos filosóficos, pode vir com qualquer argumento, irmão. Você não tem que convencer ninguém. Você só proclama a grande salvação que há em Jesus. Quem converte o coração é o Espírito Santo. Então não tenha medo, não tenha vergonha. Fale de Jesus. Fale do que ele fez por você. Fale da grande salvação que ele te deu. E Deus vai usar essa mensagem para converter os eleitos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Como pregar o Evangelho? Fale da grandeza de Deus. Fale da maldade do pecado. Fale da salvação em Cristo Jesus. Mas em último lugar nessa manhã, porque daqui a pouco você já está com fome, né? Em Minas Gerais a gente come mais cedo, né? Então como pregar o Evangelho? Além de anunciar esses 3 pontos basilares, em último lugar, fale da implicação do Evangelho. Fale da implicação do Evangelho. Como pregar o Evangelho? Fale da implicação do Evangelho. Eu vou ler o versículo 8 uma vez, a igreja lê a segunda vez. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui. Envia-me a mim. Você, leia o versículo 8. Vamos lá, depois disto. Você acha que Deus não sabia que ele queria enviar, meu irmão? Que pergunta é essa? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus não sabia que ele queria enviar? É claro que ele sabia, irmão. Isso aqui é uma pergunta de retórica, para que Isaías se voluntarie depois de ouvir a pergunta: a quem eu vou enviar? Quem vai me representar? Aí eu acho que Isaías olhou para um lado assim, olhou para o outro e falou assim: não tem ninguém aqui, né? Só sobrou eu mesmo, né, velho? Eu disse: Senhor, ele falou ali muito bem: Senhor, estou aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me, usa-me. A implicação do Evangelho é o seguinte: depois que eu sou salvo por esse Evangelho, eu agora me torno uma testemunha viva desse Evangelho. O Senhor pergunta: quem eu vou enviar? Quem vai me representar? Quem vai pregar meu Evangelho? E aquele que for salvo vai dizer: Senhor, eu estou aqui, envia-me, usa-me. Se você foi salvo, você é imediatamente chamado a pregar o Evangelho. Eu não sei se você já viu pessoas novas convertidas, como elas são muitas vezes fervorosas, elas saem, falam para a família, alguns até nem têm sabedoria, mas muitos são instrumentos para trazer sua família e seus amigos para a igreja. Então, quando você recebeu de graça a salvação, a implicação óbvia é que você se torna um pregador do Evangelho e vai fazer toda a diferença para a honra e para a glória do nome de Jesus. Você tem anunciado o Evangelho? Se você recebeu a salvação, você não pode se calar. Se você recebeu o perdão de pecados e a vida eterna, você tem que abrir a sua boca e mostrar o que Jesus realizou em tua vida. Porque se as pessoas virem o que ele realizou em você, elas vão dizer: se ele salvou esse daí, ele pode me salvar também. Então o Senhor pergunta hoje, Juiz de Fora, na igreja presbiteriana, na primeira: a quem enviarei? Quem vai me representar aqui em Juiz de Fora? Ou em qualquer lugar do mundo? Qual vai ser a sua resposta? Amém. Como pregar o Evangelho? Ensine a implicação do Evangelho. Depois que você é convertido, você se torna representante do Senhor Jesus, sacerdote, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou, irmãos, um amante da história da igreja.
E no século V da era cristã, na Bretanha romana, ou seja, a região da Inglaterra que estava debaixo do Império Romano, naquela época, não tinha muitas cidades, mas já tinha a cidade de Londinum, que depois veio se chamar Londres. Tinha a cidade de Cambridge, a Ponte do Cão. E aí, então, aquelas cidades já existiam, e naquela cidade de Londinum havia um moço chamado Patrício. E ele foi sequestrado pelos celtas como escravos e levado para a ilha da Irlanda, com 14 anos de idade. E ele ficou trabalhando como escravo ali durante 10 anos na Irlanda. E aí ele conseguiu fugir numa embarcação, foi para a Bretanha Romana e depois foi para a França. E ele tinha um chamado para servir Jesus. E os celtas seguiam os sacerdotes druidas e eram todos pagãos, queridos. E Patrício, então, depois que foi liberto, ficou muito grato ao Senhor Jesus, foi para a França, entrou no seminário teológico. Com 42 anos ele se formou e foi ordenado pastor. E quando ele foi ordenado pastor, ele dormia à noite e sonhava com os irlandeses, dos quais ele tinha sido escravo, dos celtas, e eles diziam: menino santo, vem até nós falar das grandezas do amor de Deus. Menino santo, vem até nós falar das grandezas do amor de Deus. E depois que ele foi ordenado pastor, então ele dizia: eu vou ser um missionário. E abriu mão de tudo que tinha e pegou um barco e foi para a Irlanda. E chegou ali e começou a pregar o evangelho em toda aquela ilha, confrontando os sacerdotes druidas, expulsando demônios, destruindo altares. E ele pregou o evangelho na Irlanda e quase toda a ilha se converteu a Cristo Jesus, através de Patrício. Alguém que não guardou rancor por ter sido escravo, mas que entendeu o tamanho da salvação que recebeu, e foi àquela ilha e pregou o evangelho de Jesus e ganhou aquela ilha para o Senhor. É por isso que os irlandeses católicos têm Patrício como seu padroeiro até o dia de hoje. São Patrício de Irlanda, eles dizem. Mas Patrício era um homem crente que foi àquela ilha e pregou o evangelho do Senhor Jesus. Qual é a ilha na qual você está? Você sabia que lá na universidade em que você estuda, pastor Eloy, pastor Jefferson, pastor Pedro não pode ir, mas você está lá. Lá é a sua ilha na qual você tem que pregar o evangelho. Aquela repartição pública na qual você está, os pastores da igreja não podem ir lá, mas você pode ir e fazer a diferença. Aquela empresa na qual você trabalha, os pastores não podem estar lá, mas você está ali, você é o representante de Jesus naquele lugar. Quando eu era pastor em Brasília, irmão, tinha uma irmã que ouvia essas mensagens de pregar o evangelho, ela ficou impactada, ela falou assim: eu vou fazer a diferença. E aí ela trabalhava num ministério, e para não roubar a hora do trabalho, ela virou para os seus colegas e falou assim: vamos criar um grupo de estudo bíblico e oração aqui no ministério? E aí ela falou: vamos chegar às 7 horas da manhã. E aí alguns católicos, alguns espíritas toparam. E ela falou assim: aqui nós não vamos falar de religião, nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos orar. E nós vamos começar com o Evangelho de Marcos. E aquela irmã chegava todos os dias, às 7 horas da manhã, e reunia ali um grupo de 10 pessoas. E eles: o que está falando o texto? Eles iam falando. Ela já saiu dali, mas ela estudou em 2 anos com eles o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João. E para a glória de Jesus, 2 anos depois, 2 pessoas daquele grupo de estudo já estavam convertidas para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu não podia ir lá, mas ela podia. Então preste atenção, o Senhor tem um campo missionário diante de você. O que você vai falar para o Senhor no dia final? Ah, Senhor, não deu para falar, fiquei com vergonha do Senhor. Jesus diz que todo aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele vai se envergonhar desse diante do Pai que está nos céus. O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te dado? Você vai prestar contas. Que classe de missionário você é? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós abramos a boca e digamos ao mundo inteiro que Deus nos amou e deu seu Filho para nos salvar. Eu quero nessa conferência desafiar você, que você faça um propósito diante de Deus. Eu fui salvo, eu recebi a salvação de graça, eu vou falar do meu grande Salvador. Hoje você aprendeu, agora você tem menos desculpa. Jonathan Edwards, um grande teólogo reformado americano, ele dizia que quando a gente ouve a pregação,
De duas, ou a gente recebe mais graça, ou a gente se torna mais indesculpável. Ele diz que quando você ouve a pregação ou ela te aproxima do céu, ou ela te coloca na boca do inferno. Porque agora que você ouviu, você é mais responsável ainda. Então agora é o seguinte: depois de ouvir uma mensagem, ser abençoado, ser edificado, o que você vai fazer? Como é que você vai pregar o evangelho? Talvez você deva criar uma reunião de oração na sua casa, convidando seus familiares uma vez por semana, dizendo: vamos estudar a Bíblia, não vamos falar de religião. Conversa com a mulher, toma essa decisão, faz uma reunião na sua casa, ou lá na sua empresa, para não tomar o horário de trabalho, no horário do almoço, ou um horário mais cedo. Pessoal, o que vocês acham? Vamos reunir aqui para ler a Bíblia e buscar a Deus? Esses dias, irmãos, eu fiquei impactado. Um irmão lá da igreja, que é do Espírito Santo, mandou um videozinho de umas crianças da igreja batista, uma menininha que chamou os coleguinhas do prédio para estudar a Bíblia, porque ela aprendeu na igreja. E aí então os coleguinhas do prédio começaram a se reunir, ela reunindo mais de 15 crianças, sozinhas, sem nenhum adulto, estudando as escrituras, e as crianças aceitaram Jesus, e isso passou na televisão, em Vitória, no Espírito Santo, todo mundo do prédio impressionado, com crianças de 8 a 10 anos buscando a presença de Deus. Deus pode usar você, meu irmão. O que você está fazendo? Pare de ter vergonha de Jesus. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Você só tem uma vida. Há amigos seus que estão caminhando a passos largos para o inferno, e eles só vão receber a salvação se eles ouvirem o evangelho e crerem. A oportunidade é sua. O que você vai fazer depois de uma mensagem como essa? Como pregar o evangelho? Apresente a grandeza de Deus, fale da maldade do pecado, apresente a salvação em Jesus, ensine a implicação do evangelho, que você diga: hoje o Senhor está perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Qual vai ser a sua resposta? Oremos ao Senhor nessa manhã. Se você quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor, você quer ser um vaso útil, peça perdão ao Senhor por todas as vezes que você se envergonhou de Jesus. E diga: Senhor, está aqui minha pequenina vida, usa a minha vida. Talvez você ouviu essa mensagem, Deus está te chamando para ser pastor. Você está: pastor, mas eu vou perder meu sustento, como é que vai ser isso? Deus vai te sustentar, varão. Deus está te chamando para ser missionário. Pastor, eu tinha uma carreira brilhante pela frente. Não tem privilégio maior do que dedicar a vida para Cristo Jesus e pregar a palavra dele. Hoje o Senhor está te chamando. Eu vou orar por você, nós vamos cantar nas vozes Eu Quero Ser um Vaso Novo. E depois você que quer colocar a sua vida para ser útil nas mãos de Cristo Jesus vai ficar de pé. Eu não vou fazer apelo só por causa da aglomeração, né, pastor? Só por causa da aglomeração. Mas a vontade era chamar todo mundo aqui na frente, né? Nós vamos cantar Eu Quero Ser um Vaso Novo. E você vai colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Se você quer colocar a sua vida nas mãos de Jesus para ser uma testemunha viva, um evangelista, um missionário, alguém que é usado por Deus, fique de pé, eu quero orar por você nessa manhã. Rapidamente, porque Jesus não precisa de você, é você que precisa dele. Feche os seus olhos aí, diga: Senhor, toma a minha vida. Senhor, usa a minha vida. Senhor, dá-me almas. Dá-me minha família para Jesus. Dá-me Juiz de Fora para Jesus. Usa a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai, ouve a oração do teu povo.
Senhor, teu povo está nas tuas mãos. O Senhor tem nos chamado para sermos discípulos e missionários. E aqui estão homens e mulheres que se consagram ao Senhor. Eu quero pedir que o Senhor repreenda toda a obra do diabo contra a vida desses homens e mulheres na autoridade do nome de Jesus. Quando o Senhor faz uma obra dessa, Satanás vai tratar de fazer de tudo para estorvá-los. Mas que eles, ó Deus, tenham os olhos postos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Que, ó Pai, homens e mulheres que tomaram a decisão hoje aqui de dedicar a sua vida para falar de Cristo, contem com o auxílio do Teu Espírito Santo, com o poder da Tua palavra e com a graça do Senhor para não desanimar. Usa esses irmãos para ganhar almas para o Senhor. Pai, nós queremos ver o resultado dessa conferência para a Tua glória e pedir ao Senhor que mova esses irmãos e irmãs para falarem de Cristo aqui em Juiz de Fora, e aqueles que estão se sentindo chamados para missões, que digam: eis-me aqui, envia-me a mim. Que eles se capacitem, que eles entreguem a sua vida para anunciar ao mundo inteiro que Deus nos amou e deu seu Filho na cruz para pagar os nossos pecados. Oh Deus, usa a nossa vida para a honra e para a glória do nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, dá-nos almas, exalta a Cristo e dá-nos a bênção de ver nossos irmãos vindo ao Senhor por meio da pregação do Evangelho. Restaura-nos, ó Deus, reaviva-nos e dá-nos um despertamento missionário. Essa é a nossa oração. Usa-nos para pregar o Evangelho, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A palavra está com os pastores da igreja.